tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando a nossa 8ª temporada, direto de Florianópolis. Já estamos fechando quase 2 anos já de podcast e estamos aqui direto do TDC Floripa 2025. E hoje o nosso papo aqui é sobre estratégias e a razão da tecnologia dos usos. E para bater esse papo comigo, eu estou aqui com Miguel Aboab, que é Chairperson da Neogrid. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui e compartilhar um pouco, enfim, da minha história, da minha experiência. Muito bom. Miguel, eu pedi a autorização para que eu possa chamar o Miguel assim. A gente já tem uma tradição aqui no podcast, a gente sempre começa o nosso bate-papo voltando um pouco no tempo, porque às vezes a pessoa que está nos assistindo, de repente ela é um empreendedor, ela está começando na carreira e ela sempre olha assim, pô, já é uma Neogrid hoje, uma empresa estabelecida, e pensa assim, nossa, eu estou muito longe, mas não vê que isso tem uma história por trás, tem um começo. E eu queria saber como é que foi que o jovem Miguel começou a sua trajetória para chegar na tecnologia. Se tecnologia era uma coisa que estava no seu dia a dia, era uma formação, era uma inspiração desde criança, ou foi algo que aconteceu por acaso na sua vida e aí você foi seguindo nessa trajetória? Bem, eu tive uma formação dentro de uma família humilde. Nós éramos em oito filhos. 8 irmãos. Em 8 filhos, era o mais novo. O meu irmão mais velho, ele acabou fazendo o ITA. Ele esteve na 2ª turma do ITA. Que legal. E ele, digamos assim, foi uma motivação, uma inspiração para mim. Um exemplo, né? Exemplo. E eu acabei mais tarde fazendo o ITA. Legal. Mas esse meu irmão, e que a diferença de idade era grande, eram uns 12 anos de idade. Ele era o irmão mais velho dos 8. Isso. Não era o mais velho, mas a nossa diferença de idade Sim, enfim, era grande. era 12 anos. E ele, depois de formado, acabou abrindo uma ferramentaria, uma empresa, e eu já de pequeno, já com 14 anos, já estava na oficina mecânica, ferramentaria, já entendia bastante de equipamentos. E mais tarde eu entrei para o ITA, seguindo basicamente os exemplos dele, os passos dele. Mas eu tinha essa habilidade adicional de chão de fábrica, né, de mexer em gostava de equipamento. mexer em máquina, equipamento. Exatamente. E mais tarde um professor do ITA me convidou para trabalhar com ele num projeto que eles poderiam fazer de consultoria. E eu vim para a Consul em Joinville fazer o projeto da nova fábrica. A Consul dos refrigeradores. Isso mesmo. E, enfim, eu fiquei num projeto que teria durado 9 meses, mas daí... Devia ser curto. Não, mas seria o tempo mesmo para fazer o projeto da nova fábrica. Mas depois eu fui contratado, já estava formado, fui contratado para outros projetos na Consul. Dentro da própria Consul. E depois, então, eles me fizeram uma proposta, eu acabei ficando lá. E eu precisava, como eu trabalhava para planejar a nova fábrica, a capacidade produtiva, eu precisava fazer algum planejamento de demanda. Sim. Então, qual seria a quantidade ou qual seria a capacidade da fábrica de acordo com a demanda do mercado. Sim. Então, é uma informação extremamente importante para a empresa não ter capacidade ociosa, comprar os equipamentos adequados. Isso era um trabalho que, então, eu precisava somar um monte de nota fiscal. Sim. E, enfim, a gente evoluiu para ter um computador. Até para ter para a ideia que está nos ouvindo, que ano que era isso? Para saber o quão importante era um computador nessa época. Isso foi nos anos 70. Pois é, porque hoje em dia você fala computador, mas não tinha um computador nessa empresa? Não, é o ano de 70 abaixo. 70 abaixo. 72, por aí. Sim. E na época, na cidade de Joinville,
eram 3 empresas que tinham computador. Era a Tupi, a Tigre, a Bush Leper e mais tarde a Consul. Então, 4 computadores. Na cidade inteira de Joinville. É uma da maior cidade de Santa Catarina. Então, muita loucura. Era isso aí. Enfim, mas eu já na faculdade havia aprendido a fazer algumas coisas lá em Fortran. Fortran? Enfim, eu convenci a empresa a comprar um computador e na época o computador era tão caro que o fabricante de computador te dava o software. Sim. Então, algum software, e eu me motivei com software de controle de produção pela minha experiência em chão de fábrica. E eu implementei, enquanto as demais empresas usavam computador para fazer contabilidade de folha, eu usava o computador para fazer controle de produção, custos, estoques. Você levou para o chão da fábrica? Eu levei para o chão da fábrica. E isso me diferenciou dos demais e uma experiência que eram ainda poucas pessoas no Brasil. Era uma inovação completa naquela época. Né? Bom, então isso ajudou muito a Consul cresceu, mais tarde foi vendida para a Whirlpool. E evidentemente que a Whirlpool tinha tantos gêniozinhos ou mais do que eu. Sim. E eu já não seria uma pessoa tão importante nessa novo ecossistema. Exatamente. E eu entendi que a experiência que eu havia adquirido, eu poderia oferecer para as outras empresas. Sim. E assim, eu criei, naquele tempo não tinha esse nome, mas eu criei uma startup e não sabia que eu estava criando isso aí. Porque hoje em dia, pessoal, todo mundo cria startup, né? Aliás, o que mais tem é CEO de startup aí. Quando o cara vê, você entrega um cartãozinho CEO de startup. Então eu não sabia que eu teria esse título, mas eu era isso aí. Eu era CEO de uma startup. Naquela época você tinha um CNPJ. Bom, daí inclusive o meu ex-patrão na Consul, e a gente teve um relacionamento muito próximo, muito sadio. Sim. E ele entendeu que eu estava saindo e pedi para ele me recomendar para alguns clientes. E ele me recomendou para a VEG. Dos motores elétricos. Isso. E na VEG era ainda uma empresa pequena e eu negociei direto com o fundador, que era o Egon João da Silva. E, enfim, foi muito bacana. Ele falou: Miguel, as referências são ótimas, mas eu queria formar uma equipe própria. Eu não quero contratar uma empresa. Quero contratar. E aí, isso foi ótimo, porque eu me propus a criar uma equipe. Na verdade, eu não tinha como contratar programador. Sim. Eu contratava pessoas que entendessem um pouco de raciocínio lógico. Porque nem tinha muito programador disponível nessa época. Não era muito programador disponível. Não tinha nem poucos, né? Você ia ter que formar essas pessoas. E aí eu mesmo treinei programadores, enfim, e fez parte do nosso acordo que aquilo que eu desenvolvesse, ou que a equipe desenvolvesse com a minha orientação, eu teria propriedade intelectual que eu poderia vender para terceiros. Sim. Mas assim aí você tinha funding para poder implementar essa equipe. Exatamente. Né? Então, foi a minha empresa Angel, né, que permitiu que eu desenvolvesse esses programas e mais tarde vendesse, enfim, para outras empresas. Foi isso. É incrível, uma trajetória. Você vê uma série de oportunidades, né, que você foi se movendo por entre elas para conseguir estabelecer a sua posição, digamos, no mercado, né? Muito interessante. E aí, você começou, digamos assim, lá nos anos 70, né? E eu acho que uma das coisas que a gente mais conversa hoje aqui, principalmente no podcast, é como que a tecnologia parece apaixonada pelas ondas, né? Parece que todo ano aparece uma nova onda, Foi assim quando lançaram o blockchain, foi assim quando a gente foi falar de cloud. A cloud, todo mundo tem que ir para cloud. Por que o nosso mercado é tão apaixonado assim pelo hype, você acha? Tem um motivo? Você que acompanhou tantas mudanças e inovações, o mercado de tecnologia sempre
mesmo que ele não entendeu ainda para que serve a tecnologia, ele já quer implementar ela, né? Por que você acha que isso acontece dentro da tua experiência do que você viveu até hoje? Bom, eu acho que existe a evolução tecnológica e certamente tem muita aplicação para essa nova tecnologia em todos esses hypes. O que precisa ser observado, e foi a razão da apresentação que fiz hoje aqui para vocês, é qual é a razão da tecnologia. Então, usar a tecnologia simplesmente porque apareceu uma nova tecnologia não faz sentido. Sim. Então, a tecnologia só faz sentido quando ela vem eliminar uma restrição, e se ela eliminar uma restrição, ela tem que criar uma nova regra de negócio. Se a tecnologia não permitir uma nova regra de negócio, de nada valeu a tecnologia. Foi só um investimento jogado fora, de tempo, de empenho. Porque continuaria fazendo a mesma coisa de uma forma diferente. O exemplo que eu dei na palestra, exemplo de hotéis, que eu me refiro, por que o hotel, o check-in é meio-dia e o check-out é meio-dia? Eu não sei por que o hotel é meio-dia. Acho que muita gente não sabe. As pessoas acham que tem alguma relação com o horário de trabalho das pessoas, mas eu acho que não é isso. Né? Eu também acho que não. Mas, digamos assim, quando o que eu chamo de ortodoxias, muitas regras de negócio foram inventadas quando nós não tínhamos a tecnologia. Sim. Então as empresas viviam, as pessoas viviam, o governo cobrava seus impostos e era tudo sistema manual. Sim. Tudo no papel. Tudo no papel. Então, em termos de hotéis, e eu estou dando esse exemplo, mas são inúmeros. Sim. Quando fazia reserva, você usava um papel quadriculado, aonde em cada célula você colocava o nome do hóspede ou do candidato a se hospedar no hotel. Sim. E era tudo que dava para fazer. Era um papel quadriculado com lápis e borracha. Se ele cancelava a reserva, apagava lá. Tinha que riscar. Apagava o lápis e colocava. Ele mudou o dia, você tirava daqui e colocava ali. E é tudo que dava para fazer. Então, convencionou-se que o hóspede entra meio-dia e sai meio-dia. Para ter um horário fixo. Para contornar a restrição tecnológica. Não tinha como atender a necessidade do mercado. Não importava, inclusive, o que a pessoa queria. Importava eu facilitar o meu processo. Não tinha como fazer diferente. Sim. Não tinha como fazer diferente. Então, esta era a restrição. Só que veio a tecnologia, chamaram os engenheiros de software, que encheram as paredes de papel marrom, redesenharam o fluxo ou o novo processo. Fizeram design então, fizeram uma reengenharia de processo, mas alguém lá falou, mas é assim, o hóspede entra meio-dia e sai meio-dia. Então, os sistemas foram reescritos, ou foram escritos, foram replicados em milhares de hotéis no mundo inteiro, e você sai de São Paulo e chega em Nova York, num hotel 5 estrelas, às 7 da manhã, e o cara vai te dizer que sinto muito, você vai esperar até as 2 da tarde, porque a meio-dia os empregados saem para almoçar. E aí eles vão voltar. Para arrumar o quarto que você vai entrar. Então eles não sabem que horas que saiu o hóspede anterior, e como eles não sabem a hora que saiu o hóspede anterior, porque o hóspede anterior ficaria até meio-dia, então eles dizem, bom, então o cara vai voltar do almoço às 2 horas ou 1 hora, mas então o teu quarto vai ficar disponível às 3. E por mais que você tenha ouvido falar de melhorar o serviço, que é importante o atendimento, a necessidade, mas o hóspede é hóspede entre meio-dia e meio-dia. Porque se ele chegar às 7 da manhã, ele vai ficar dormindo lá nas poltronas da recepção do hotel. O Saians fica acampado
A gente... Aconteceu comigo, eu sou de Porto Alegre, cheguei aqui, o único voo de Porto Alegre direto é às 6 da manhã. Cheguei aqui às 7 da manhã e aí eu tinha pedido, tem como antecipar o check-in? Não temos como, não existe essa possibilidade. Tive que vir aqui para trabalhar no evento até às 2 da tarde, quando liberava. Então eu vivi na pele essa ortodoxia hoje, agora, segunda-feira, 2025. Pois é. Então, o fato é que a tecnologia é necessária, mas não é suficiente. Nós precisamos mudar as regras de negócio. Então, no exemplo do hotel, a gente deveria ter perguntado quais as restrições tecnológicas que foram eliminadas com a nova tecnologia, quais as regras que foram criadas para contornar aquela restrição tecnológica e quais as novas regras de negócio que nós podemos usar agora que não temos a restrição tecnológica. E isso passa a ser uma metodologia a ser seguida e que a gente, no desenvolvimento do sistema, vai entender que muitas vezes a gente pode criar uma nova regra de negócio e passamos a ter uma vantagem competitiva decisiva. Interessante, até achei interessante você falar desse modelo, porque ele parece uma filosofia de trabalho muito mais voltada para a característica humana do processo estratégico de decisão, né? Porque não adianta, não interessa qual tecnologia eu vou implementar, se eu não tiver uma noção muito clara de quais são as minhas regras de negócio. A gente vê muitas empresas ainda hoje batendo a cabeça de qual é o negócio dela, né? Elas têm... As empresas chegam assim, não, eu tenho produto, tá, mas qual é o teu negócio? Quem é que você atende? Isso é uma questão... Você acha que isso é uma questão da maturidade do mercado nosso aqui, brasileiro, por ser um país fora dos grandes eixos? Ou isso é uma coisa, é um problema a ser vencido no todo da tecnologia hoje? Eu acho que é um problema universal. Então, está aí o meu exemplo da reforma tributária, que nasceu aqui em Santa Catarina quando o governador Luiz Henrique pediu para eu inventar um jeito de simplificar o sistema tributário. E eu falei, bom, no boleto de cobrança aparece um valor, que é o valor que você tem que pagar no boleto, e esse boleto, enfim, você paga o valor para o teu fornecedor, e o fornecedor é obrigado a recolher o imposto. Sim, ele vai ter que em um determinado outro momento avaliar o quanto ele precisa pagar. E aí a minha sugestão foi, por que nós não colocamos no boleto o valor da mercadoria e o valor do imposto, e quando o cliente paga o boleto, o valor da mercadoria vai para o fornecedor e o valor do imposto vai para o governo. Ele já separa automaticamente. Separa automaticamente. Que legal. A tecnologia permite fazer isso. Agora, se nós voltarmos nas décadas onde nós tínhamos as restrições tecnológicas e lembrarmos do cheque, o cheque você podia fazer um débito e um crédito. Sim. Uma ordem de pagamento, né? É um débito e um crédito. Aquele cartão de relevo, você passava lá o mata-borrão, era um débito e um crédito. Sim. Então você tinha que pagar para o seu fornecedor e o fornecedor iria recolher o imposto. Sim. Mas a tecnologia eliminou essa restrição. A tecnologia, já há muitas décadas, desde que a gente está falando de computador, a gente pode fazer um débito e vários créditos. Bom, mas isso muda tudo. Então, se você pegar os cartões de crédito que temos hoje, crédito, débito, e você passa na maquininha, eles fazem ainda um débito e um crédito. Isso é uma ortodoxia. Sim. Porque a maquininha que está no sistema operacional Android, você pode fazer um débito e vários créditos. Sim.
E com Ela pode isso, resolver essa operação ela própria. evitando intermediários. Sim. Então, o boleto que é processado em servidores, e se você tiver no boleto o número da nota fiscal que deu origem àquele pagamento, ao acessar a nota fiscal, você tem todos os impostos na nota fiscal e o sistema, naquele momento, ele pode fazer. Esse dinheiro vai para o fornecedor, esse dinheiro vai para o Estado, esse dinheiro vai para a União, isso aqui vai para o município, e isso é feito sem intermediários. Já está dentro do fluxo de pagamento daquele sacado, digamos assim. Ao momento que a entidade pagadora vai gerenciar aquele pagamento, ela já particiona ele, né, em várias pacotes, digamos assim. Ó, esse é o teu pacote, esse é o pacote do Estado, esse é o pacote do município. E eu não preciso voltar a essa operação no futuro, só para auditar, mas eu não preciso refazer. Porque hoje a gente refaz, né? É um retrabalho, a gente refaz várias vezes a mesma operação, né? E com o risco de você ter um intermediário, porque você pagou para um intermediário e ele deveria recolher ao governo, ele deveria pagar para outra pessoa e de repente não paga. Tem um gap e às vezes até uma falha e às vezes até informalidade, sonegação e tudo isso. Todo mundo perde, a comunidade perde como um todo, né? Então, daí, por exemplo, no passado nós tínhamos a nota fiscal manual, aonde as empresas emitiam essa nota fiscal e depois, no final do mês, tinha a fatura. A fatura agregava várias notas fiscais e tinha um papel carbono e a cópia carbono era duplicata. A fatura ia para o cliente e a duplicata ia para o banco. Sim. E esse era o sistema de cobrança. Veio a tecnologia e o pessoal mudou a regra de negócio, ou seja, botou a emissão da nota fiscal no computador e imprimiu o boleto para cobrança. Mas esqueceram do papel carbono. O que fazia a função do papel carbono? O papel carbono garantia que aquela transação bancária, o valor que você ia pagar no banco, era a mesma da nota fiscal. Que não tinha, ele foi escrito no meu ao mesmo tempo. E aí, hoje, então, essa foi uma falha enorme da tecnologia que permitiu que você tenha a nota fiscal, emite a nota fiscal, por exemplo, em R$ 1.000 e o boleto em R$ 2.000. Não faz sentido. E o carbono seria o vínculo entre o documento fiscal e o documento de cobrança. Então, isso agora, na proposta da reforma tributária, né, que enfim, eu propus esse modelo que hoje leva o nome de split payment, mas foi exatamente usando esses conceitos da tecnologia, 6 questões da tecnologia, quais as novas regras de negócio que nós podemos usar. Então, nós podemos usar, com esta nova tecnologia, um débito e vários créditos. Sim. E isso resolve não só o problema de imposto, mas pode resolver problemas tipo pagamento de representante, que você paga um percentual quando receber do cliente. Então, o representante recebe automático. Você pode cobrar royalties também da mesma forma. O shopping center, que cobra um valor sobre o faturamento. Então, um monte de operações comerciais podem ser feitas em função de split payment e não necessariamente só para a cobrança dos impostos. Agora que você falou, eu lembrei, eu tenho alguns livros publicados em inglês, eles vendem numa loja por uma editora que não é americana, e ele já tem esse sistema. Qualquer pessoa que comprar um livro meu, automaticamente eu já recebo. Ele não tem que receber, depois fazer uma contabilidade, emitir uma nota e aí me mandar o dinheiro. Na hora que a pessoa pagou, o dinheiro dele vai para lá, meu royalty vai para cá, meu direito autoral, né, já vai automaticamente para minha conta. Perfeito. Então, os gateways já têm essa função. Sim. Mas a maquininha ainda não tem. Ela a maquininha física tem que trabalhar lá nos programinhas lá das maquininhas. Ela tem o cupom fiscal. Sim. E ela tem o pagamento. Mas o cupom fiscal pode sair num valor
e o pagamento pode sair em outro valor, na mesma maquininha. Não tem o papel carbono na maquininha. Não tem o papel carbono. Então, agora, dentro da reforma tributária, o que estamos implementando, né, que foi uma das... enfim, eu trabalhei muito nisso, que é vincular o documento de liquidação financeira ao cupom fiscal. Então, hoje, por hipótese, você faz um PIX para um CNPJ. Sim. Não tem o papel carbono. Não. É uma transação eletrônica. Agora, você vai fazer um PIX para um cupom fiscal. Ah, ele emite o cupom Então, e aí eu pago aquele cupom. Então, veja, na mesma maquininha você tem o cupom fiscal. Sim. E na mesma maquininha você tem o documento de cobrança, mas os sistemas não se conversavam. Que coisa. Eu não fazia a menor ideia disso, que eles não se conversavam. Não se conversa, porque você pode ter o cupom fiscal, ou mesmo nem tem o cupom fiscal. Eu só fui lá e mandei um Pix para aquele cara que ele registrou na maquininha. E muita gente está te dando um extrato para simples conferência, pedido não sei o quê, mas não é o cupom fiscal. Então, agora, com a reforma tributária, a gente passa... Então, veja as ortodoxias que nós estamos eliminando, né? E até eu falei sobre maturidade, tudo isso inteligência brasileira, né? Construída aqui. Até porque no mercado financeiro a gente está à frente do mundo em vários aspectos tecnológicos, né? E no sistema de nota fiscal eletrônica, nós também estamos muito mais avançado que muitos países. Então, talvez a coisa mais difícil que nós fizemos foi ter implementado o sistema de nota fiscal eletrônica. Esse sistema é robusto, estável, que foi implementado para milhões e milhões de contribuintes, mas a única coisa que faltava era o papel carbono. Falar, agora eu vou integrar este sistema robusto estável com esse outro sistema robusto estável. Então, é só colocar o número da nota fiscal no documento de liquidação bancária, ou aí no inverso, colocar o número da liquidação no documento fiscal, ou seja, é vincular os dois sistemas. Sim. E vincular os dois sistemas só mexe com o pessoal de tecnologia. Sim. As bases de dados elas já estão criadas, eu não preciso mexer com os contribuintes, eu não preciso mexer em nada, é vincular os dois sistemas. Então são os técnicos que estão trabalhando e essa reforma vai aparecer sem praticamente uma mudança profunda, impacto... no cotidiano. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa, eu vou ir lá, vou pagar na maquininha normal. Vai ter gente que vai chiar, né, Miguel? Sim. Nesse negócio aí, porque ele gostava. Tem muita gente que gostava da possibilidade de não existir mais carbono. Se não tem carbono, eu posso fazer uma por aqui, posso fazer uma por lá. Mas precisa um pouco de vontade política também, né? Que é um momento, não é só tecnologia, né? Tem que ter uma vontade política, uma capacidade, que você falou no começo, né? Precisa ter a capacidade tecnológica, mas precisa também os atores ali serem capazes de identificar e agir sobre o problema. Sim, e isso é que foi o grande trabalho, quer dizer, desde que apareceu a ideia em 2003, basicamente quando o Luiz Henrique assumiu aqui o governo, foram 22 anos, e eu conversei com muitos ministros, o ministro Levi me deu um apoio fantástico, e ele só falava, puxa, mas isso... Ele, afinal, não ficou no governo muito tempo e não pôde implementar. E aqui do Estado, o Paulo Bauer foi o senador que muito apoiou, que me apresentou ao ministro Levi, me apresentou ao deputado Rauli. Quando o Rauli entendeu a minha ideia, ele falou, Miguel, onde é que você estava há tanto tempo e que a gente não se conhecia e eu não falava dessa ideia. E ele passou a ser um sponsor dessa ideia, e também com o CECIF, lá do Centro de Cidadania Fiscal, com o pessoal da FGV. Então, foi não é uma coisa minha, é um movimento que começou, muitas pessoas foram motivadas, convencidas, e claro que tinha todas as outras regras da reforma tributária. Que vieram junto nesse grande pacote que foi implementado. É nacional, né? Então precisa vários atores, né? Não adiantava só aqui
Você Miguel, olha, sozinho. eu tenho uma baita ideia aqui. Então, isso teve que envolver muitas pessoas e isso envolveu alterar a Constituição. Sim. Então, Que não é uma coisa simples. Não. Então, foi uma coisa muito, muito grande, levou 20 e tantos anos. E quando você falava dos nossos problemas aqui e os problemas internacionais, que você se referiu, e eu dizia que eles lá têm os mesmos problemas. Não, eles têm problemas ainda maiores do que o nosso. Sim. Porque nós temos, felizmente, um sistema de nota fiscal eletrônica robusto, estável, e temos um sistema bancário. Confiável, né? As pessoas confiam nesse sistema. E agora nós fazemos o vínculo. E muitos outros países entenderam, acho isso maravilhoso, e eles tentam fazer o split, mas eles não têm um sistema robusto de nota fiscal eletrônica. Ele então, só tem uma ponta da equação, né? Ele só tem uma ponta. Então, quando você falou das nossas dificuldades aqui, como é que é isso nos outros países, se nós estamos atrasados, não, ao contrário. Nós estamos muito adiantados em relação a muitos países evoluídos. E esse é um exemplo bem concreto da metodologia que você comentou no começo, né? É uma nova regra de negócio para um sistema de pagamentos e cobrança de impostos está criada e que vai certamente transformar esse mercado de uma forma muito definitiva, né? Não só no Brasil e também no mundo, porque, embora se fale de inteligência artificial, que é a nova tecnologia, que é uma tecnologia pura, mas a tecnologia do split vai ter talvez um número de desdobramento muito, muito grande. Sim. Em aplicações comerciais no Brasil e no mundo, e é uma mudança muito grande que nós vamos assistir nos próximos anos. É porque ela é uma solução que já tem um problema que ela está querendo resolver, né? A IA ainda é uma solução à procura de algum problema para ela resolver. Ela está ainda vendo o que ela vai resolver. Mas essa solução que você falou, ela já partiu da ideia de que daquela método. Da necessidade. A necessidade. Eu tenho uma necessidade, eu vou construir. Legal. Mas, Miguel, papo bom assim, corre rápido o tempo, mas eu queria, antes da gente partir para o nosso finalmente, que você deixasse uma dica para o empreendedor que bate cabeça sempre com a ideia de eu preciso inovar, eu não sei inovar. Uma dica que você pudesse deixar para ele, que é como se manter inovando num mercado tão difícil, tão competitivo que nem o brasileiro, né? Cheio de tantas barreiras, entraves e dificuldades. Uma dica do teu histórico de aprendizados. Bom, o empresário precisa identificar no seu planejamento estratégico, e uma das coisas diferentes que eu recomendo. Então, quando a gente faz aquela análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, a gente acaba desenvolvendo muitos projetos em função desses 4 elementos. Sim. E a nossa sugestão é que a empresa venha identificar qual é a sua vantagem competitiva decisiva. Então, quando a gente fala em vantagem competitiva e você tenta listar quais são as minhas forças e fala essas minhas forças são as minhas vantagens competitivas, muita coisa que você escreve, o concorrente escreve a mesma coisa. Sim. É que eu tenho uma equipe dedicada, é porque eu tenho um bom treinamento, é porque eu tenho um monte dessas coisas, não Às resolve. vezes era só enablers. Sem isso você nem estava fazendo nada. Não é vantagem. Então, a vantagem competitiva decisiva é alguma coisa que você escreve e o teu concorrente não escreve. E aí você tem uma vantagem competitiva decisiva. A vantagem competitiva decisiva é atender uma necessidade de um mercado suficientemente grande, sem que nenhum concorrente atenda ou venha atender num curto espaço de tempo. Aí você tem uma vantagem competitiva decisiva. Então esse, enfim, é um conceito para que as empresas, nos seus planejamentos estratégicos, tentem identificar
a sua vantagem competitiva decisiva. Bater menos cabeça com vantagens que não são tão vantajosas assim, né? Exatamente. Muito legal. Esse é o conceito. Não, acho que já tem bastante coisa para o pessoal pensar a partir daí. Mas, Miguel, uma última dica para a gente fechar. A gente sempre aqui no encerramento do podcast pede para as pessoas convidadas deixar uma dica cultural, um livro, um filme que tem a ver com o nosso papo aqui sobre, né? A gente está discutindo a razão da tecnologia e as estratégias, né, que a gente tem que buscar, que você acha interessante deixar para nós. Ou se você quiser sair do tema e da outra dica, fica à vontade também, tá liberado. Não, tudo bem. Eu acho que influenciou muito a minha carreira o conhecimento que eu obtive inicialmente do livro A Meta, de Eliyahu Goldratt. Embora é um livro que já está no mercado há uns 40 anos, ele continua sendo muito atual e muita gente tem muito a aprender com esse livro. Então fica a minha dica, fica aqui a recomendação. Livros antigos são muito bons, porque a maioria das pessoas não entendeu ainda, por isso que eles ficam fazendo mais edições, né, para mais gente poder alcançar o entendimento. E fica aqui uma frase que eu gosto muito e que encerrei a minha palestra lá, e a frase que eu tenho que é: inovar é fazer hoje aquilo que ontem era impensável, de maneira que amanhã seja indispensável. Muito bom, indispensável, ou seja, ela não deveria deixar de existir nunca mais, né? Ou, de novo, inovar é fazer hoje aquilo que ontem era impensável, de maneira que amanhã seja indispensável. Muito bom. Ok? Miguel, valeu. Foi um prazer te receber. Querida. Muito obrigado pela tua presença. E se alguém quiser se conectar, conhecer mais, eu não sei se você é uma pessoa de redes sociais, se tem link, se você quiser deixar um link para a galera que está nos acompanhando no podcast conectar com você. Miguel@abuab.com. Beleza, é o e-mail. site. Não, e-mail. Miguel@abuab.com. Beleza, abuhab.com. Beleza. E tem também o site que é tudo junto, miguelabuab.com. Beleza, pode procurar no site que deve ter redes sociais, tudo lá. Exatamente. Muito legal. Valeu então. E para você que nos acompanhou até agora, fica o convite para também assistir outros episódios aqui no nosso feed, seguir a gente. E se você quiser acompanhar esse papo aqui, toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo. E se você quiser acompanhar em vídeo, tem o nosso canal no YouTube, onde você pode dar o like, seguir a gente e compartilhar os nossos cortes, que é aquele jeito bacana de atrair pessoas para a área da tecnologia, para conhecer mais sobre os assuntos. E eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau. Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.